paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. É importante lembrar que este programa está sendo assistido pelo canal 126 da TV Manaim, no canal 85 da Sky, Nova Parabólica, e também no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Temos recebido muitas experiências e dúvidas sobre como acolher pessoas com deficiência de forma que possam participar plenamente das atividades de nossas igrejas, especialmente dos ensinos doutrinários da Palavra de Deus durante a escola bíblica dominical. Sabemos que somos guiados pelo Espírito Santo, é Ele que nos orienta em todas as coisas. Neste sentido, faremos abordagens diferenciadas durante o programa Acessibilidade em Ação, onde professoras poderão participar enviando suas contribuições sobre o material adaptado para a escola bíblica dominical e também as experiências que esses materiais têm gerado. Portanto, envie suas contribuições para os seguintes contatos. O nosso e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. Também temos um canal de WhatsApp que 927 prefixo 998796428. Seu conhecimento e suas experiências com as práticas já realizadas e os resultados dessas ações serão essenciais para que possamos acolher cada vez mais pessoas que precisam de acessibilidade. Agora, a professora Daniele Manera, que é uma de nossas amigas, que faz parte da acessibilidade, ela tem se dedicado também a fazer adaptações do material didático e colaborado com orientações sobre como proporcionar suporte, acolhimento acessível. E ela irá falar um pouquinho mais sobre este acolhimento. Vamos então ter a doutora Daniele conosco. Daniele, a paz do Senhor, Daniele. Olá, irmã Leonice, a paz do Senhor. Cumprimento a todos também que nos assistem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o suporte para as crianças, as pessoas, de modo geral, com dificuldade de aprendizagem, porque nós falamos muito da criança, mas nós sabemos que temos adolescentes, temos adultos, até alguns idosos com algumas dificuldades. Não estamos falando especificamente das deficiências, Pode ser uma simples dificuldade, por exemplo, de leitura, Nós sabemos que existe a dificuldade, um nível maior, que nós chamamos de deficiência, de distúrbio, por exemplo, e aquelas dificuldades que surgem ao longo do tempo, na nossa vida, do desenvolvimento humano. Muitas vezes nós recebemos crianças, no caso, no meu local de trabalho, com suspeita, de um transtorno, por exemplo, de leitura, mas muitas vezes é uma pequena dificuldade. Então, eu digo que para a gente falar na parte prática, nesse suporte, a gente precisa entender, a teoria. Então, falando assim rapidamente um pouco, nós temos falado muito, sobre a criança com autismo, TDAH, mas tem outras questões que também nós recebemos na igreja e muitas vezes nós não sabemos identificar. Mas aí eu vou abrir aqui um parêntese, Nós não precisamos de uma criança com laudo, já diagnosticada, para que nós possamos dar assistência, Porque nós temos que dar acessibilidade, dar acesso de qualquer forma para qualquer pessoa com qualquer necessidade. Então, e também nós não vamos, as professoras, apontar alguma coisa, Nós precisamos ter o conhecimento para nós podermos ajudar. Então, assim, é simples, é algo fácil, O nosso trabalho é um trabalho simples, Nós temos adaptação de material, tanto para a criança quanto para o jovem e também para o idoso, mas é um trabalho muito simples, então ele não demanda que as professoras tenham que ter formação, Nós falamos já várias vezes sobre isso, Então, assim, em relação às dificuldades que as irmãs podem receber nas suas classes, na igreja, nós temos visto muitas crianças, como eu falei, com TDAH e autismo, e nós já sabemos que temos na igreja, o suporte, o material adaptado. Há muito tempo atrás, no início da pandemia, quando nós ficamos fazendo todo o nosso trabalho de forma remota, nós começamos com o trabalho de adaptação de material, abrindo um parêntese, que sempre tivemos materiais, as maquetes, as professoras fazem materiais concretos muito lindos,
mas muitas vezes não direcionado para a pessoa com deficiência. Então, estou citando aqui crianças com maiores deficiências, né? Com maior necessidade de apoio. Então, o autista, né? O TDAH, uma criança com deficiência intelectual, uma criança com uma deficiência, de repente, física, né? O cego, o surdo, para todos esses tem seu material específico. Mas precisamos saber adaptar também a linguagem, né? Como eu já sempre falei. Então, no início da pandemia, tivemos essa demanda, né? De material adaptado. Quando nós começamos aos seminários, né? Quando o Senhor mostrou alguns encontros ano passado, nós também começamos com esse assunto, né? Eu e outra irmã falávamos sobre esse assunto. Também eu e uma outra irmã, que faz parte da equipe, falávamos sobre a apostila, né? Fizemos apostilas, 2 apostilas, elas estão no nosso novo site, né? Falando do material adaptado, mas não só da confecção, mas também da forma como devemos usar, porque a linguagem é um tipo de adaptação e é preciso usar. A linguagem é adaptada junto ao material adaptado para alcançar o coração daquela criança que tem maior dificuldade de compreensão, ou adolescente que seja, né? Então, hoje, essas aulas, né, nos seminários, nos manaís, já são faladas por outras irmãs, né, diluídas em algumas aulas, né? Mas nós iniciamos esse trabalho porque sabemos da demanda. Então, existe material adaptado, sim, como temos as 2 apostilas, volume 1 e 2. Estamos pensando numa terceira apostila, e nos manaís, seminários, nas igrejas, onde já tem suas equipes que fazem as oficinas, né, as equipes de acessibilidade locais, essas irmãs já falam sobre esse assunto, porque realmente é um assunto muito necessário, né? Então, voltando, com relação à criança, por exemplo, que a irmã pode receber na classe, que não consegue ler, ela pode ter uma dislexia, né? É o distúrbio da leitura. Muitas vezes, a irmã pode achar que a criança não foi alfabetizada, né? Não teve oportunidade, como é em alguns casos realmente, mas nem sempre. Ela pode ter, sim, esse distúrbio da leitura. Então, o que nós podemos fazer sem ter certeza, né? Sem ter diagnóstico, sem falar com a mãe, não é preciso. Nós podemos oferecer uma forma de facilitar. Então, na hora da leitura dos slides, a irmã pode ler, como habitualmente nós fazemos, né? Ou tem aquela criança que gosta de ler para todos, ela pode solicitar a criança que leia. Se essa criança tem dificuldade, a irmã já percebeu, nunca peça que ela leia, né? Nem para que ela treine, porque isso pode atrapalhar, pode até causar uma baixa autoestima, porque ela com certeza sabe da dificuldade que ela tem. Quando uma irmã, por exemplo, perceber uma criança que não consegue escrever, né? Habitualmente nós não escrevemos na classe, na hora da EBD, mas sabemos que tem igrejas que fazem algum tipo de atividade, né? Então, se essa criança não consegue escrever, ou ela escreve com muitas trocas, ela pode ter uma disgrafia ou uma desortografia. Mas também não precisamos do laudo para isso e nem precisamos chamar a atenção da família para isso, né? A não ser que seja uma criança que tem outras características, que o pastor queira conversar com a família. Amém. Então, aí vai ser uma questão que o ministério vai atuar junto à família, né? Mas essa criança, por exemplo, que não consegue escrever, não force. Porque tem várias outras situações que podem estar envolvidas na vida dessa criança que podem ter prejudicado a aquisição da escrita, né? Pode ser, muitas crianças hoje a gente vê com sequelas, vamos falar assim, né, da pandemia, né, que nessa série elas estavam em casa, então elas não tiveram a aula, né, presencial. Isso fez muita diferença para todas as crianças. Adolescentes também, que nunca tiveram dificuldade, hoje vem mostrar dificuldade por conta da pandemia. Mas isso nós fazemos, assim, excluindo várias coisas, fazendo exames, fazemos algumas avaliações, seja neuropsicopedagógica como a neuropsicológica. Então, essas avaliações vão excluindo, e quando a gente não tem algo concreto, algo que a gente possa relacionar, classificar como uma deficiência, não tem um CID, nós entendemos que pode ser sim uma questão da pandemia, mas precisamos eliminar outras coisas que estão ao redor, né? Se nós, por exemplo, temos crianças que nos ouvem, nós sabemos que não são surdas, mas não conseguem completar, né? Executar aquilo que a gente pede. Ela pode ter uma dificuldade no processamento auditivo central, que comumente nós chamamos de PAC ou DPAC. Né? PAC todo mundo tem, é o processamento auditivo central. É aquela conversa, vamos dizer assim, né, entre o ouvido e o cérebro. Então, a criança ouve,
e aquela informação precisa chegar ao cérebro e não chega. Ou ela tem alguma deformidade no canal auditivo, ou ela foi uma criança que teve muitas otites. Isso pode ocasionar alguma perda, alguma sequela que impede a informação de chegar onde deveria, que é o cérebro, e aí sim a criança executar aquilo que ela ouviu. Então, ela pode ouvir, mas não estar processando. Então, é uma questão de processamento auditivo. Então, isso também é um exame que a gente costuma pedir para eliminar essa possibilidade. E aí, eliminando, como eu falei, da pandemia, a gente vai chegando à conclusão, realmente pode ser uma perda lá da pandemia. Mas, fora isso, tem a criança que tem o DEPAC, tem esse distúrbio de processamento auditivo. Ela ouve, mas não processa. E para isso, a gente geralmente pede o exame de audiometria antes, que ele é prévio, né, um pré-requisito para fazer o PAC. E aí, a audiometria, ela vai dizer se a criança ouve bem, porque é só um exame de audição, né? Então, não, é muito comum, às vezes, a gente falar com a mãe, vamos fazer audiometria, o PAC? A mãe fala, mas ele ouve bem. Sim, mas o PAC precisa ser feito após a realização da audiometria. Por quê? A audiometria já diz se a criança ouve bem, se ela tem aquela acuidade auditiva 100% normal, né? Se não tem, nem podemos fazer o PAC. Porque qualquer dificuldade que o PAC vai mostrar, né, essa criança, já sabemos que teria uma questão aí nesse caminho, nesse processo, né? Então, não podemos fazer o PAC se tiver uma audiometria com perda de 1%, de uma audiçãozinha mínima, que para a gente às vezes não faz diferença, mas para o aprendizado sim. Então, primeiro a audiometria e depois o PAC. E se essa criança de repente já tem, a professora já sabe que chegou na igreja, essa criança que tem o DEPAC, ela precisa de um apoio mais de perto, ficar próxima à professora, né? Que a professora possa, de repente, até fazê-la de ajudante, né? Porque ela precisa realizar coisas concretas, né? Leva para mim, entrega as atividades para os colegas, vamos orar, colocando essa criança para orar, se assim ela quiser, porque ela precisa estar perto, participar, vivenciar, né? E isso faz toda a diferença. Se tivermos uma criança com deficiência intelectual, né, nós sabemos que é um comportamento diferente, né? Essa criança muitas vezes ela não acompanha aquilo que a gente fala conforme os demais. Todos nós temos diferenças no aprendizado, né? Mas tem aquela pessoa que tem uma diferença maior, que é notória. Você explica uma vez, explica a segunda vez, a criança parece não visualizar aquilo que você está dizendo, né? Ela pode ter também o déficit de atenção, o TDAH, que nós temos falado muito, né? E aí, como várias irmãs também já nos mostraram em aulas, essa criança precisa de algo concreto. Então, é muito mais fácil você estar falando de uma harpa se você levar a harpa, né? E aí, essa criança não precisa ficar buscando, tentando realizar como seria essa harpa, e aí ela se dispersa, ela já está olhando como é a harpa. Não adianta falar que é um instrumento de corda, que ele toca também. Não adianta só isso. Ela precisa de mais, né? Então, ela precisa de ver, pegar, colocar a mãozinha para ver qual é o contorno da harpa. Assim como o violão, para muita criança que nunca viu. Né? Na igreja é muito comum, mas a gente pode receber na classe uma criança que nunca viu. Então, quanto mais você puder mostrar na prática, né, como aquele instrumento age, né? Aquilo vai ficar bem mais, para a criança, bem mais já ilustrado, né? Uma criança com autismo, nós já sabemos, temos o nível 1, 2 e 3, né? Tem aquela criança que é mais severa, aquela criança que não fala, então ela precisa de mais materiais concretos, né, que nós temos, como nós já falamos, e precisamos mais do que isso, que a linguagem seja adaptada para ela, né? E nós temos, por exemplo, crianças também que chegam à igreja sem conseguir ler, mas ela pode ter a síndrome de Irlen, e nós temos aqui no YouTube, né, no Evangelho Eterno, né, a Leonice vai lembrar, as aulas sobre a síndrome de Irlen, entende? Então, é uma síndrome que acomete a leitura, mas é diferente da dislexia. Então, todas essas situações, irmãos, nós vamos receber na igreja, né? E nós não precisamos, como eu falei, ter o diagnóstico, falar com a mãe, perguntar se tem, expor a criança, né, ou adolescente. A gente já pode ajudar, né? Então, se eu vejo que ele não consegue ler, sim, existe a síndrome de Irlen, existe a dislexia. Se ele não consegue escrever, pode ser uma disgrafia, né? Se ele não consegue prestar atenção, pode ser um TDAH com foco desatento, porque o TDAH tem 3 subtipos, né? É o desatento, o impulsivo e o combinado, que junta o impulsivo e o desatento. Então, pode ser.
Mas aí nós temos o quê? Material já adaptado, temos a nossa linguagem, que precisa ser rápida, precisa ser algo entregue como a aula dos bebês, uma aula bem rápida e com um material concreto de preferência, né? Na nossa apostila são materiais bem simples, que a gente pode fazer com barbante, com canudinho, com uma folha, né? Mas as irmãs fazem materiais muito mais elaborados, né? Mas pensando também naquelas irmãs que não têm muito recurso nas igrejas, né? Então nós fizemos uma apostila de materiais bem simples, mas também tem material que tem até LED. Então as irmãs vão escolher aquilo que de acordo com a sua realidade, sua possibilidade, pode ser usado. Então, podemos ter vários tipos, né, de comportamentos, assim como nós adultos somos diferentes. Alguns têm maior facilidade em entender a EBD, outros têm mais dificuldade em entender a mesma EBD, né, com o mesmo assunto, com os mesmos materiais, mas ainda assim muitas vezes temos dificuldades. Temos a criança que muitas vezes pode ter baixa visão, e para isso nós já sabemos que existem as apostilas, as coletâneas, né, com letra aumentada, o material das classes com letra aumentada. Podemos solicitar no presbitério, no nosso e-mail. Nós já temos a projeção, que já ajuda, né, aqueles que sabem ler. Já é uma letra aumentada. Então, todo esse suporte nós temos para a criança, a pessoa com deficiência, vamos dizer assim, né? E a pessoa que tem algumas dificuldades, como eu falei no início. E, mais do que isso, precisamos dar o suporte espiritual. Porque não adianta termos conhecimento teórico, prático, ou técnico também, mas se nós não tivermos a bênção do Senhor, porque se nós não fizermos com boa vontade, né, se a gente não estiver preparada, nós não vamos conseguir atingir aquele coração. Então nós precisamos exatamente ser acessíveis, né? Que as pessoas tenham acesso a nós para darmos acesso àqueles que precisam. Tá bom, irmãos? Então, foi uma pequena discussão aqui sobre a questão da dificuldade de aprendizagem. Eu espero que tenha ajudado. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor. Desta forma, nós agradecemos a todos por nos acompanhar no programa Acessibilidade em Ação. Esperamos que o vídeo apresentado tenha trazido informações para acrescentar o conhecimento sobre como acolher pessoas com deficiência em nossas igrejas. Lembre-se que cada contribuição é essencial para que possamos avançar em nossas práticas de acessibilidade. Mais uma vez, segue no slide aqui apresentado o e-mail e o WhatsApp para que todos possam contribuir, onde as professoras da Escola Bíblica Dominical e todos poderão enviar as suas contribuições e práticas de experiências com materiais adaptados do trabalho de acessibilidade. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo encontro. A paz do Senhor.